Olá, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui em mais um momento de oração porque eu quero abençoar a tua vida com uma mensagem que veio do coração de Deus e eu quero orar pela sua família, por tudo que envolve a sua vida. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu acredito que assim como eu, o seu dia não foi fácil, você enfrentou desafios, você enfrentou lutas, mas graças a Deus nós estamos aqui. E este então é o momento para você descansar o seu coração, você parar tudo o que está fazendo e ouvir aquilo que Deus tem a te dizer. E eu quero te perguntar uma coisa, você gostaria de ficar face a face com Deus? Eu tenho certeza que sim, afinal de contas, esse deve ser o nosso principal objetivo, viver a eternidade ao lado do Senhor, não é verdade? E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Eu vou te mostrar por que muitas vezes você não entende o que acontece na sua vida. Porque muitas vezes você fica confuso, porque parece que as coisas não dão certo, parece que quanto mais você ora, nada resolve, nada muda. Irmãos, existe um propósito em cada situação, e por isso eu quero que você fique comigo até o final, porque depois eu vou orar pela sua vida, pela sua casa, amém? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho que está aqui abaixo do vídeo, inscrever-se. E assim que você clicar neste botão, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque assim você vai receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todos os dias às 5 horas da manhã, às 4 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho um compromisso com vocês aqui, de trazer uma mensagem e uma oração para fortalecer o seu dia e te abençoar, amém? E antes de começarmos a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, eu quero ler aqui um testemunho que eu recebi de uma irmã que mora no interior de São Paulo. Ela é casada, eles são cristãos, mas já fazia um tempo que eles tinham se esfriado na fé. E na mensagem essa moça disse que eles deixaram de ir na igreja, eles já não tinham mais o hábito de orar, e a vida deles foi se esfriando e tudo começou a ficar cada vez mais difícil. E para piorar a situação, o movimento na loja deles foi diminuindo e eles passaram a não ter condições de arcar com os compromissos. Eles não tinham mais dinheiro para pagar as contas, tanto de casa quanto da empresa. E isso tudo fez com que aquele casal começasse a se desentender por coisas simples, coisas banais, e eles pensaram em se separar. Mas um dia, a filhinha deles, de 13 anos, apenas 13 anos, ela começou a me seguir nas redes sociais e ela começou a ouvir as orações todo dia e até no café da manhã, quando eles se reuniam, ela ouvia baixinho aquelas orações. E os pais, em primeiro momento, nem estavam prestando atenção, eles simplesmente tomavam o café da manhã, até que um dia a mãe pediu para a menina aumentar o volume do celular, e bem naquele momento era a hora que eu estava orando. Irmãos, para a glória, para a honra do Senhor Jesus, naquele momento da oração, o Espírito Santo tocou naquele casal. Aleluia! E eu fico tão feliz, irmãos, porque a partir daquele momento, aquela mãe, aquele pai e aquela criança, eles começaram a se abrir com Deus. E eles começaram a falar de coisas que eles não falavam mais. Eles começaram a relatar aquilo que Deus já tinha feito na vida deles e o quanto eles estavam necessitados de uma oração, de uma palavra. E foi então que à noite eles marcaram o horário, 8 horas da noite, e essa moça disse que eles ligaram o celular e começaram a ouvir a oração. Parecia que eu já conhecia tudo sobre eles e eu falava coisas que só eles e Deus sabiam. Irmãos, eu estou aqui para dizer a vocês, eu não conheço-os pessoalmente, eu não sei nada sobre você, mas o Espírito Santo te conhece. Deus te ama muito e assim como Ele agiu nessa família, Ele pode agir na sua vida também. Amém? E essa moça terminou o testemunho dizendo que a partir daquele momento eles entregaram de verdade o coração a Deus. Eles pediram que o Senhor tivesse misericórdia e colocaram tudo nas mãos do Senhor. E para a glória de Deus, os dias seguintes foram os melhores dias da vida deles. Eles pararam com aquelas brigas, as dívidas começaram a ser pagas uma a uma, eles começaram a ter bom ânimo e por causa disso eles tinham força para trabalhar. Eles começaram a usar a inteligência, foram atrás de pessoas que estavam devendo e o principal e o mais importante, eles voltaram para os caminhos do Senhor, voltaram a meditar na palavra de Deus e hoje têm frequentado a igreja. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu recebo esses testemunhos, eu glorifico a Deus, porque é um sinal de que eu estou conseguindo cumprir o meu chamado. Então, se você tem um testemunho assim, eu gostaria muito de saber. É claro que eu não consigo ler todos os comentários,
mas você pode deixar aqui o seu comentário e muitas pessoas verão também. Assim como você tem sido abençoado com essas orações, muitas pessoas podem ler a sua história e elas podem se comover, podem ser tocadas pelo Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, agora nós vamos começar com a mensagem que Deus colocou no meu coração e eu estava refletindo sobre como tem sido a nossa vida ultimamente. Irmãos, não tem como a gente escapar. Nós vivemos em um mundo capitalista, um mundo materialista, consumista, e por causa disso parece que nós sempre estamos querendo algo novo, não é verdade? Nós queremos mudar de vida, queremos ter um salário maior, uma casa mais confortável, um carro do ano, uma TV com uma tela gigante, um celular de última geração que às vezes a gente demora meses e meses para pagar. E tudo isso, irmãos, é normal, é importante que a gente queira crescer sim, mas nós devemos entender uma coisa: o que o nosso coração realmente deseja é Deus. Ainda que a gente não saiba disso hoje, ainda que a gente não perceba, é a presença do Senhor que vai nos trazer satisfação, e a ausência dele vai deixar dentro de nós um vazio muito grande. E é por causa disso que as pessoas querem preencher esse vazio com tantas coisas fúteis, passageiras. Tem pessoas que não conseguem ficar solteiras porque elas não suportam viver sozinhas, ter aquele momento de quietude, aquele momento em que ela não conversa com ninguém. Ela sempre precisa se sentir amada e por causa disso muitas vezes toma decisões erradas, se envolve em relacionamentos que não vêm de Deus, tudo para preencher o vazio da alma. Isso sem falar das pessoas que estão sempre se deitando com seus companheiros, e aí a situação vai ficando cada vez pior, porque a Bíblia deixa claro que o sexo foi feito para o casamento. O sexo não é somente uma união física, mas é espiritual também. E quando essa pessoa vai tendo contato com vários tipos de parceiros, ela vai trazendo para si também aquela carga emocional, aquela carga espiritual. E é por isso, irmãos, que nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude a viver em santidade neste mundo. Como é difícil, irmãos, nós obedecermos ao Senhor, não é verdade? As tentações são grandes, o prazer, o entretenimento vem tentando preencher o vazio da humanidade. Mas nós que somos cristãos sabemos que não tem como fugir disso, não tem como fugir desta realidade. E o rei Davi era um homem que sabia muito bem disso, era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem quebrantado, um homem que se voltava ao Senhor de todo o coração. Apesar das suas falhas, ele amava a Deus de todo o seu ser. E mesmo ele sendo o líder máximo da nação mais poderosa da sua época, que era a nação de Israel, mesmo vivendo em meio à riqueza, Davi só desejava a presença de Deus. Era a única coisa que movia o seu coração, a sua alma, era o desejo de ficar frente a frente com o Senhor. Eu quero ler para você um versículo que está no Salmo 42. Olha o que Davi disse: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Olha que lindo, irmãos. Eu aconselho você a ler este salmo na sua casa depois. E Davi aqui nos mostra algo muito importante, que nós devemos desejar ir para o céu. Davi tinha tanta sede de Deus, tanta vontade de estar na presença do Senhor, que ele aguardava ansiosamente por este momento, o momento em que ele estaria face a face com o Senhor. E nós também devemos ter esse desejo no coração, irmãos. Isso não significa que a gente tem que desejar a morte. Hoje eu vejo a quantidade de cristãos que têm pedido a morte, não porque estão querendo ver Deus, não, é porque eles não estão suportando os problemas que eles têm enfrentado, as lutas do dia a dia, o vazio da alma. Mas, irmãos, Jesus disse que Ele veio para nos dar uma vida em abundância. Ele disse que aquele que crê nele jamais terá sede. Ô irmãos, aonde está o nosso erro? Por que temos tido tanta sede pelas coisas do mundo? Será que Jesus não tem nos preenchido? Será que Jesus perdeu o seu poder? É claro que não. Jesus continua o Deus Todo-Poderoso, Ele continua sendo o pão da vida, a água viva que nos sacia. Mas o problema é que o nosso coração está dividido. Nós não estamos totalmente dedicados a Ele, não queremos andar com Ele de verdade, mas seguimos Ele de longe. E é aí que está o grande problema. O nosso coração não pode ser dividido, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus quer ser o primeiro, Ele quer ser a prioridade na nossa vida. Amém? Então, irmãos, devemos pensar o seguinte: em vez de ficarmos orando, pedindo a morte, vamos orar para que Deus nos dê vida, que Deus nos capacite a viver neste mundo. Amém? Eu creio que Deus tem um propósito para a tua vida.
Eu creio que Ele quer que você aproveite cada minuto da sua existência para você cumprir o chamado dEle e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. E a melhor maneira, irmãos, de nós vivermos neste mundo é viver para servir, é viver para ajudar as pessoas. Quando nós socorremos os outros, nós percebemos que nós temos problemas, mas tem pessoas que sofrem muito mais. E a Bíblia deixa claro que quando nós ajudamos o próximo, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Então não tenha pressa de ir para o céu, mas você tem que manter esse desejo a cada dia. Eu não sei se você vai partir deste mundo daqui 10 anos, 20, 30 anos, ou 50, 80, não importa. O importante é que você deseje estar com o Senhor dia após dia. E certa vez, Jesus disse no sermão das bem-aventuranças que bem-aventurado são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E você pode estar se perguntando, mas pastor, como que eu posso ser puro de coração, pastor? Eu tenho tantos defeitos, tantas falhas. Irmãos, a pessoa santa não é aquela que nunca se suja, mas é aquela que está sempre se lavando. E se lavando aonde? No sangue do Cordeiro. Quando você se arrepende do seu pecado, quando você decide estar com Deus, a cada dia Ele vai te fortalecendo e cada vez mais você vai vendo Deus no seu dia a dia. Eu imagino que Davi não queria ver Deus apenas na eternidade, mas ele queria ver a mão de Deus também aqui na sua própria vida. E é por isso que ele desejava estar na presença do Senhor, porque ele sabia que com Deus ele seria capaz de enxergar a vida de uma maneira diferente. Ele sabia que por mais que as circunstâncias fossem contrárias, se ele estivesse enxergando Deus no seu caminho, ele teria a paz que excede todo o entendimento. Irmãos, eu não sei se vocês têm sentido essa paz ultimamente, mas essa é a promessa do Senhor para cada um de nós. Quando estivermos no meio de uma guerra, no meio de uma tribulação, parece que o inimigo vem tentando contra nós, parece que as pessoas tentam nos desanimar o tempo todo. É nessa hora que o Senhor quer preencher o nosso coração. E Ele quer que a gente confie nele, ainda que não tenhamos todas as respostas. E um dia, eu creio que quando estivermos diante do Senhor, aí sim nós conseguiremos entender todas as coisas. Cada luta que nós passamos, cada atitude nossa diante das situações. Quando nós chegarmos ao céu, eu tenho certeza que tudo, absolutamente tudo, fará sentido para nós. Porque nós estaremos enxergando com uma perspectiva diferente. E tem um versículo que o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, e eu quero ler para você. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 12. Olha o que ele disse. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita no espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Olha isso, irmãos, eu creio que neste momento o Senhor quer falar contigo. Nós já vamos orar daqui a pouco, mas eu sei que muitos de vocês estão sem entender muitas coisas na vida de vocês. Talvez o diagnóstico de uma doença, uma crise financeira, a perda de um ente querido ou o fim de um relacionamento. E aí você começa a pensar, mas isso não é certo, isso não é justo comigo, eu estou servindo a Deus, eu não entendo porque eu estou sofrendo tanto assim. Mas um dia, irmãos, quando chegarmos ao céu, quando estivermos diante do Senhor, nós veremos todas essas coisas deste mundo pelos olhos de Deus, teremos uma perspectiva divina. E eu não sei se nós vamos esquecer do nosso sofrimento que tivemos aqui, mas com certeza seremos consolados, porque a Bíblia diz que as nossas lágrimas serão enxugadas, não haverá mais morte, doença, nenhuma dor, e as coisas antigas já se passaram e tudo se fará novo. Por isso, enquanto esse dia não chega, nós precisamos buscar ter um coração mais puro, porque assim nós veremos a Deus no nosso dia a dia. É momento de nós clamarmos ao Senhor por misericórdia, por mais compromisso com Ele e principalmente que nós possamos desejar mais a glória do Senhor. Assim como Davi, que ficava se perguntando, quando eu poderei vê-lo face a face? Amém? Então agora eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar, mas não saia da oração. Quando eu terminar esta oração, eu quero que você fique aqui no vídeo, porque eu tenho um recado muito importante para você, ok? Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer por este momento. Pai, quantas vezes nós passamos por lutas, quantas vezes ficamos até mesmo desanimados, mas agora estamos aqui renovando a nossa fé e a nossa força no Senhor. Oh meu Deus, nós queremos ter mais intimidade contigo, meu Pai. Te agradeço pela oportunidade de estar aos teus pés nesta hora
e de poder te honrar e te glorificar. Oh, meu Deus, eu te agradeço também pela vida deste irmão, esta irmã que está agora sofrendo tanto. Pai, parece que passou um caminhão sobre as costas dessas pessoas. Essas pessoas estão totalmente oprimidas, cansadas, sem forças para nada. E é por causa delas que eu estou aqui, meu Pai, te pedindo. Assim como um dia o Senhor me fortaleceu, assim como um dia o Senhor me deu a vitória, e o Senhor tem me dado desde então. Eu te peço, meu Pai, fortaleça cada um desses irmãos e que o Senhor traga alegria, o Senhor traga paz. Oh, meu Deus, eu peço para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que a gente consiga enxergar os teus planos, os teus propósitos. Pai, quantos agora estão pensando, por que tanta luta? Por que tanto sofrimento? Será que eu estou neste mundo somente para sofrer? Pai, são tantas lutas, tantas dores, mas eu creio que Tu és o Deus que consola, o Deus que restaura, o Deus que cura. Ó Senhor, eu te peço, Pai, cura as nossas feridas, sara a nossa alma, Senhor, e coloca fé no nosso coração, que a gente tenha o desejo de Te ver face a face e que o Senhor acenda a chama do Espírito Santo, assim como o Senhor tocou no coração daquela família que eu comentei aqui no começo do vídeo. Que o Senhor também, meu Pai, restaure cada lar, cada família. Pai, que a paz que excede todo o entendimento venha guardar o nosso coração. Ó Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a viver neste mundo da maneira que o Senhor deseja. Liberta este homem do pecado, do vício da pornografia. Liberta essa moça da fofoca, da inveja, do ciúme. Tira, meu Deus, um filho desta mulher do mundo das drogas e toca o coração desse esposo para que ele se volte para Ti. Entra nessa casa, meu Pai. Expulsa todo espírito de ansiedade, de rancor, de enfermidade. Eu repreendo agora todo o mal, toda obra maligna, todo plano do diabo, trazendo depressão, medo, angústia, colocando pesadelos nessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, blinda a nossa mente, blinda a vida dos nossos filhos, blinda a nossa casa, Senhor, que nós possamos usar a autoridade do nome de Jesus. Pai, essa pessoa que vive atormentada, isso não vem de Deus, porque eu creio na Tua palavra que diz que o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas um espírito de ousadia. E é isso que eu te peço, meu Pai, dá-nos dessa ousadia espiritual, para que possamos repreender todos os ataques do maligno e que o Senhor proteja a nossa casa, a nossa família, tudo que envolve a nossa vida com o sangue de Jesus. Em nome dele que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, é muito bom buscar ao Senhor, não é verdade? A gente sente uma paz, um descanso, um consolo. E antes de terminar, eu quero te dizer que eu tenho algo muito importante que vai fazer com que o seu dia a dia seja muito cheio da presença de Deus. E você vai parar de se sentir fraco, inútil, você vai parar de viver naquele marasmo espiritual, naquela frieza na alma. Irmãos, já faz um bom tempo que eu venho escrevendo 3 livros para fortalecer a sua fé, e eu terminei esses livros e eu estou disponibilizando para vocês no formato digital, para que vocês possam acessar diretamente no celular. E eu coloquei um nome nesse movimento chamado Jornada da Fé. É uma jornada de fé, irmãos, onde eu quero que você leia de manhã ou à noite ou qualquer horário, que você leia um livro após o outro. É um livro muito fácil de ler, onde você vai entender a Bíblia de uma vez por todas, de uma maneira simples e clara. E principalmente você vai entender o que fazer para agradar a Deus. Irmãos, no primeiro livro, chamado Momento com Deus, você terá uma mensagem para cada dia do ano. São mensagens baseadas na Bíblia e todas elas estão separadas por temas, para que você vá direto naquela palavra que você tanto está precisando. O segundo livro é o Vida de Oração. Neste livro você encontrará orações que vão trazer paz, direção, consolo e sabedoria. E todas essas orações também são baseadas na Bíblia, porque é muito importante nós orarmos de acordo com a vontade de Deus. E nele você também vai encontrar uma oração para cada dia do ano, e tem oração para depressão, para ansiedade, angústia, medo, oração para quem está desempregado, tudo para te fortalecer a cada dia. E aí depois vem o terceiro livro, Minutos de Paz, onde você vai receber lições para colocar em prática no seu dia a dia e assim fortalecer o seu relacionamento com Deus, ok?
E como você pode participar? É só você clicar no link que eu deixei bem aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário ou na descrição, ou então você vai acessar diretamente aí no seu celular www.jornadadafé.com.br. Eu vou repetir, www.jornadadafé.com.br, tá bom? Eu escrevi esses livros com muito carinho e você vai poder acessar no seu celular onde você estiver, na hora que você quiser. E tudo por um valor muito baixo, porque eu quero que todos vocês tenham acesso e também vocês estarão contribuindo com o meu ministério para que alcance mais e mais pessoas com a palavra de Deus, tá ok? Então vai lá e não se esqueça também de compartilhar esta oração e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.